A natureza do livre-arbítrio e da predestinação tem fascinado teólogos e filósofos por séculos. Essa pergunta duradoura mergulha no cerne da ação humana e da soberania divina. Será que realmente temos o poder de escolher nosso destino ou nossas vidas são predeterminadas por um poder superior? Este ensaio explorará a relação complexa e frequentemente controversa entre o livre-arbítrio e a predestinação, examinando as perspectivas teológicas do calvinismo e do arminianismo, desde o funcionamento intrincado do cosmos até as decisões aparentemente insignificantes que tomamos diariamente. A questão da escolha ecoa através da experiência humana. Somos nós os senhores do nosso destino, traçando nosso próprio curso pelas águas imprevisíveis da vida? Ou somos meros atores em um palco encenando um roteiro que já foi escrito? Essas perguntas têm implicações profundas para nossa compreensão da moralidade, responsabilidade e o próprio significado da vida. O debate entre o livre-arbítrio e a predestinação não é meramente um exercício teológico abstrato. Tem profundas implicações em como vivemos nossas vidas, tomamos decisões morais e entendemos nosso relacionamento com Deus. Se nossas vidas são inteiramente predeterminadas, o que isso diz sobre nossa capacidade de amar, ter esperança e fé? Por outro lado, se possuímos livre-arbítrio absoluto, como conciliamos isso com o conceito de um Deus onisciente e onipotente? À medida que mergulhamos nas nuances do calvinismo e do arminianismo, descobriremos a riqueza e a complexidade desse debate milenar. Ao examinar os pontos fortes e fracos de cada perspectiva, podemos obter uma apreciação mais profunda da natureza multifacetada da existência humana e do nosso lugar na grande tapeçaria do cosmos. O calvinismo, um sistema teológico enraizado nos ensinamentos de João Calvino, enfatiza a soberania absoluta de Deus. Em seu núcleo está a doutrina da predestinação, que afirma que Deus escolheu certos indivíduos para a salvação antes da fundação do mundo. Essa seleção, de acordo com o calvinismo, não se baseia em nenhum mérito ou fé prevista nos eleitos, mas sim na vontade e propósito insondáveis de Deus. Para os calvinistas, a soberania de Deus é absoluta e inabalável, estendendo-se a todos os aspectos da criação, incluindo a salvação da humanidade. Eles acreditam que a presciência de Deus abrange todo o tempo e que nada, nem mesmo a escolha humana, pode frustrar seu plano divino. Essa perspectiva geralmente leva a uma forte ênfase na graça de Deus, pois a salvação é vista como inteiramente um presente de Deus, imerecido e não conquistado pelo esforço humano. Central para o calvinismo é o conceito da depravação total, que postula que a humanidade é inerentemente pecadora e incapaz de escolher a Deus por si mesma. Devido à queda de Adão, os humanos nascem em um estado de morte espiritual, incapazes de compreender ou responder às coisas de Deus. Portanto, a salvação é vista como uma obra da graça soberana de Deus, por meio da qual Ele intervém na vida dos eleitos, atraindo-os para si e concedendo-lhes o dom da fé. A ênfase do calvinismo na soberania de Deus e na predestinação tem implicações profundas para sua compreensão da responsabilidade humana. Embora os calvinistas afirmem que os humanos são responsáveis por suas ações, eles também sustentam que o decreto eterno de Deus determina todas as coisas. Essa aparente tensão entre a soberania divina e a liberdade humana tem sido um tema de muito debate e discussão dentro e fora dos círculos calvinistas. Em contraste com a ênfase do calvinismo na predestinação, o arminianismo, uma tradição teológica enraizada nos ensinamentos de Jacó Armínio, enfatiza a importância do livre-arbítrio humano no processo de salvação. Os arminianos acreditam que Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas e que a morte expiatória de Cristo foi suficiente para toda a humanidade. No entanto, eles também sustentam que os indivíduos têm a liberdade de aceitar ou rejeitar a oferta de salvação de Deus.
O arminianismo defende o conceito da presciência de Deus, reconhecendo que Deus conhece o futuro, incluindo quem escolherá segui-lo. No entanto, eles distinguem entre a presciência de Deus e sua predestinação. Eles argumentam que a presciência de Deus não exige a escolha humana, mas sim que Deus, em sua onisciência, conhece as decisões livres que os indivíduos tomarão. Central para a teologia arminiana é a crença na graça preveniente, que é a graça de Deus que permite que os indivíduos respondam ao Evangelho. Os arminianos argumentam que, embora o pecado tenha corrompido a natureza humana, ele não extinguiu a imagem de Deus dentro da humanidade. Por meio da graça preveniente, Deus capacita todas as pessoas com a capacidade de escolhê-lo ou rejeitá-lo. A ênfase do arminianismo no livre-arbítrio tem implicações significativas para sua compreensão do evangelismo e discipulado, visto que eles acreditam que os indivíduos têm uma escolha genuína em sua salvação. Os arminianos tendem a enfatizar a importância de compartilhar o evangelho e convidar outros a responder a Cristo. Eles veem o evangelismo como um aspecto vital da vida cristã, pois permite que os indivíduos exerçam seu livre-arbítrio e escolham seguir a Deus. Seção 4. Pontos de divergência: predestinação e livre-arbítrio. O ponto de divergência mais significativo entre o calvinismo e o arminianismo reside em sua compreensão da predestinação e do livre-arbítrio. O calvinismo, com sua ênfase na soberania de Deus, afirma que Deus escolheu certos indivíduos para a salvação desde a eternidade passada. Essa seleção, argumentam, é incondicional e baseada somente no propósito e graça de Deus. O arminianismo, por outro lado, rejeita a noção de eleição incondicional. Eles sustentam que a escolha de Deus de salvar indivíduos é baseada em sua presciência de sua fé. Em outras palavras, Deus escolhe aqueles que ele sabe que o escolherão. Essa perspectiva enfatiza a ação humana e a liberdade de aceitar ou rejeitar a oferta de salvação de Deus. Essa diferença fundamental na compreensão da predestinação tem implicações abrangentes para outras doutrinas teológicas, como a natureza da expiação e a extensão da salvação. Os calvinistas, acreditando na expiação particular, argumentam que a morte de Cristo na cruz foi destinada apenas aos eleitos. Os arminianos, no entanto, sustentam a expiação ilimitada, afirmando que o sacrifício de Cristo foi suficiente para toda a humanidade. O debate entre o calvinismo e o arminianismo em relação à predestinação e ao livre-arbítrio é frequentemente acalorado e emocionalmente carregado. Ambos os lados podem apontar para passagens das Escrituras que parecem apoiar suas respectivas visões. Em última análise, é uma questão de interpretação teológica e ênfase. Seção 5. Terreno compartilhado: a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Apesar de suas diferenças significativas, o calvinismo e o arminianismo compartilham algum terreno comum. Ambas as tradições afirmam a soberania de Deus e a responsabilidade dos humanos. Eles concordam que Deus é a autoridade máxima e que os humanos são responsáveis por suas ações. No entanto, eles diferem em como reconciliam essas duas verdades. Os calvinistas enfatizam a soberania de Deus a ponto de vê-la como abrangendo todas as coisas, incluindo as escolhas humanas. Eles acreditam que Deus ordena tudo o que acontece, incluindo as decisões e ações dos indivíduos. No entanto, eles também sustentam que os humanos são responsáveis por suas escolhas, mesmo que essas escolhas sejam em última análise determinadas por Deus. Os arminianos, por outro lado, enfatizam a responsabilidade humana, argumentando que Deus concedeu aos indivíduos genuína liberdade para escolhê-lo ou rejeitá-lo. Eles acreditam que a soberania de Deus é compatível com a liberdade humana e que Deus responsabiliza os indivíduos pelas escolhas que fazem.
No entanto, eles também reconhecem que Deus é soberano e pode influenciar os corações e mentes humanas. A tensão entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana é uma questão teológica complexa que não tem respostas fáceis. Tanto o calvinismo quanto o arminianismo lidam com essa tensão, buscando defender ambas as verdades e ao mesmo tempo reconhecer o mistério que a cerca.